O ex-presidente Bolsonaro é acusado na denúncia de chefiar uma suposta organização criminosa responsável pelos atos de 8 de janeiro. Nesse tópico, a denúncia afirma que o general Braga Neto era, abre aspas, quem mantinha contato entre os manifestantes acampados na frente dos quartéis e o presidente da República. Eu indago se é procedente essa afirmação, se de fato o general Braga Neto era o elo entre o presidente e os manifestantes. Por favor. Desconheço que o João Braga Neto tenha tido essa atividade, né? Ele ia 3, 4 vezes por semana, talvez 5 até, lá no Alvorada, porque ele já estava na reserva, era motociclista e dava os seus passeios por Brasília, né? Então, eu desconheço que ele tenha frequentado o acampamento. Doutor. Sobre o brigadeiro Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nesse depoimento que ele estava comigo enquanto era presidente. E após a derrota nas eleições, ele estaria procurando acomodação em outro lugar. A minha pergunta é para que o ex-presidente esclareça essa afirmação. Por favor. É o comportamento dele. Até recentemente, na imprensa aqui, diz que ele teria assinado um contrato com uma empresa, né, do ramo aeronáutico, enquanto o nosso governo, e agora estaria sendo aí consultor dessa imprensa. A matéria da imprensa, não vou dizer se é verdadeira ou não, mas o próprio comportamento dele, as poucas vezes que eu tive com ele, era de louco para ir embora, não quero conversa, não li, não gostei, esse era o comportamento dele. Doutor Dallaco. Satisfeito, excelência. Obrigado. Então, eu agradeço aos doutores Celso Vilardi, doutor Paulo Amador Cunha Bueno, ao depoente ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós iremos dar um intervalo de 15 minutos, um pouquinho mais, voltaremos às 17 horas com o interrogatório do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Estamos de volta e você acompanha a transmissão ao vivo dos depoimentos dos réus do Núcleo 1, réus acusados. Estamos aqui de volta no Conversa Timeline. Hoje foi um dia diferente, né? Um dia importante do interrogatório do presidente Jair Bolsonaro. E fica muito claro que a única coisa que eles têm são palavras, conversas, reuniões privadas, né, e desabafos, porque ficou claro também que muitas dessas reuniões, a pauta não tinha nada a ver com o que eles estão dizendo, né? Mas ali, em momentos da reunião, o Bolsonaro então fez vários desabafos sobre a situação que estava se passando no Brasil naquele momento. E ficou claro também que o que ele queria descobrir era se teve, se não teve fraude, mas que, na verdade, tudo não passou, né? Na verdade, até essa questão de se teve fraude, tudo não passou de uma reunião com os comandantes ali, uma ou duas, né, segundo o Bolsonaro falou, em que eles estavam ali conversando sobre a situação do Brasil, né, pensando ali o que poderia ser feito, e não passou disso. Há um momento ali de uma pegadinha do Gonê, que ele fala do documento que estava na mesa do Bolsonaro, lá na sede do PL, e nesse documento se falava de estado de sítio, estado de defesa, de prisão de pessoas e tal. E aí ele coloca isso na conta do Bolsonaro, quando, na verdade, aquele documento foi o advogado do Bolsonaro que teve acesso a este documento nos autos, passou para o Bolsonaro imprimiu, leu e estava ali na mesa dele no momento da busca e apreensão. E aí eu acho que nem ficou muito claro ali na hora que perguntaram isso para o Bolsonaro, porque como se esse documento parece que veio do celular do Cid. Ele, mas então eles escreveram o seu discurso? Ele falou, não, eu nunca tinha visto esse documento, né? Ele só veio ver esse documento, que talvez seja o que eles
chamam ali o tempo todo de minuta do golpe, que não dá para entender direito nem do que eles estão falando, seria então um documento que veio do celular do Cid e que o Bolsonaro só teve conhecimento já no momento das investigações ali dos autos, né, foi quando ele teve acesso e leu esse tal documento. Então tudo são palavras. O mais impressionante para mim de toda essa história é que não há onde, quando, como, porquê, não há uma ação ilegal, não há uma ação ilegal. É impressionante. Todo esse circo, todo esse julgamento, tudo que está montado, eles não são capazes de especificar uma ação sequer do Bolsonaro que fosse ilegal. Eles estão falando de uma conspiração para derrubar os poderes constituídos. Mas ficou claro ali que o Bolsonaro seguiu todo o rito de transição de poder, inclusive nomeando os comandantes das Forças Armadas antes, que o Bolsonaro fez a transição dos ministérios de forma normal, sem nenhum problema, né? E, mais uma vez, o que parece que está sendo julgado ali são desabafos, são opiniões, né, momentos privados de conversas privadas, e esse aí é que seriam os supostos crimes, a suposta conspiração, ou como o Moraes já falou uma vez, né, a tal da tentativa de planejamento, né? É uma coisa assim impressionante, impressionante que se tornou o judiciário brasileiro, é muito triste, e a gente espera que, enfim, eu vendo o que está sendo dito, tudo que está sendo apresentado, não há nada para motivar qualquer tipo de condenação. Na verdade, não se deveria nem ter tido uma investigação, muito menos ter aceitado a denúncia, né? Não há material para uma denúncia, não há material para um julgamento, não há nada, né? Você só tem ali desabafos, opiniões, palavras, conversas privadas e só. A gente está chegando no ponto de o juiz... Mas você pensou... O que você pensou quando você falou isso, né? Só faltava isso, só faltava perguntar. A gente ter o institucionalizado no país o crime de pensamento, né? Porque crime de opinião, pelo visto, já há, pelo que a gente está vendo nesse julgamento, que é um grande teatro. É uma pena o nosso país está vivendo um momento tão difícil como esse, né? E você vê, não há nada, mas infelizmente parece que a condenação já está pronta, né? Parece que a condenação já está decidida. Espero que não, espero que eu esteja errado, espero que realmente a justiça prevaleça, mas até agora o que a gente vê é apenas injustiça, né? Realmente é desolador, né, ter que assistir é um filme de terror, um teatro macabro que foi armado para cima do presidente, para cima de outras pessoas, e realmente assim, não tem nada, zero, não há uma conduta, não há uma ação, o único documento que eles alegam, ninguém viu, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. É realmente assim, chocante que isso esteja sendo normalizado, e jornalistas e toda a mídia do Brasil, né, a velha mídia, esteja tratando tudo isso com normalidade, como se fosse um julgamento normal, como se fosse justificado ter um julgamento desse, quando na verdade não é. Bem, pessoal, daqui a pouquinho a gente tem o boletim da noite, tá? Às 20 horas, horário de Brasília, onde a gente vai trazer aí mais informações para vocês, tá bom? A gente vai trazer aí, vamos, o Alan, o Lacombe, né, vão estar presentes, vão falar sobre o julgamento do Bolsonaro. A gente vai trazer mais informações para vocês, além de outras notícias. Eu estava já dando uma olhada, tem bastante coisa para a gente comentar ainda, tá? Então, hoje à noite, né, daqui a pouco, às 20 horas, horário de Brasília, boletim da noite aqui na Timeline, tá bom?
Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Lula organizou na América Latina, junto com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, denunciado pelo professor Olavo de Carvalho durante anos, ignorado pela mídia, ignorado pelos militares e por todos os intelectuais e todas as academias no Brasil. Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, ex-militar venezuelano, coordenava as ações de Maduro e não só, trabalhava até mesmo, antes já, com Hugo Chávez. Ele abandona o regime de Maduro e declara apoio ao Guaidó, o homem que controlava, coordenava e ajudava Maduro, Hugo Chávez, para poder, por meio do narcotráfico, financiar toda uma agenda socialista na América Latina, foi preso na Espanha. Extraditado para os Estados Unidos, hoje enfrenta a justiça americana por ser responsável por entregar drogas e armas nos Estados Unidos. A acusação é tão séria que ele mantém-se encarcerado e quase ninguém sabe o que ele realmente falou para a justiça americana. Carvajal chegou a denunciar na Espanha que Lula foi financiado por Maduro com dinheiro do narcotráfico. E recentemente, Trump decretou que os grupos de narcoguerrilha no México são grupos terroristas. Em breve isso não será diferente na América Latina e todos os grupos terroristas que estão atuando na América Latina serão declarados como tal. Agora, mais do que nunca, eu quero levar ao presidente Donald Trump e toda a sua equipe qual é a ligação que existe entre Carvajal e Lula. Para quem pensa que eu vou curtir a vida na América, eu tenho um recado. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. E o Washington vai saber.